Oi, minha querida, tudo bem? Bom, essa não é a maneira ideal da gente começar, mas não tem problema, a gente vai se ajustando, né? Então, esse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre técnica vocal para você entender bem os exercícios e te ajudar muito na hora de executar tudo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que te dizer é sobre o palato. Não sei se você já ouviu falar sobre o palato, mas o nosso céu da boca ele é dividido em duas partes. Primeiro, o palato duro e o palato mole. O palato duro é essa parte durinha que a gente encosta aqui na frente, ó. Certo? O palato mole é lá atrás, quando a gente fala assim, gaga, o G encosta no céu da boca, tá? E é uma parte molinha. Quando a gente fica doente, uma faringite inflama e tal. Então aquilo ali é o palato mole, certo? No canto e na fala também, o palato mole ele tem que estar sempre atento. Quando eu digo atento, eu quero dizer mesmo levantado. Ele tem que estar assim. Por quê? É um movimento reflexivo do corpo. Toda vez que eu levanto o palato mole, eu abaixo a minha laringe. E por que eu tenho que abaixar a minha laringe? Primeiro, a laringe fica aqui, certo? É quando a gente olha um homem com aquela protuberânciazinha aqui que a gente chama de pombo de Adão, aquilo na verdade é a laringe dele. Né? A mulher também tem isso, só que não chamam pombo de Adão e não é tão não fica aquela protuberância como no homem. Então, a gente precisa ter a laringe baixa, certo? Por quê? Vai te dar um som com um corpo maior, um som com mais brilho, um som com maior longevidade vocal, certo? Vai poder cantar durante muito mais tempo, e um som com volume maior. Então vamos lá. Quando a gente bota a laringe do médio baixo, o cantor que canta com a laringe média baixa, ele pode cantar durante 2 horas e depois fazer um outro show de mais 2 horas e a voz dele não vai cansar, se ele tem um domínio da técnica, certo? Quando o cantor canta com a laringe alta, na primeira aula ele vai perder a voz. Posso apostar com você, certo? Então, a gente tem algumas maneiras de abaixar a laringe. Quais são elas? Todas elas estão ligadas ao palato mole. Então, quando eu bocejo, pode checar que sua laringe vai descer. Depois, a gente tem dois músculos. A gente tem um músculo aqui que envolve a tireoide, certo? No canto, são 2 músculos. No canto a gente chama de músculos abaixadores da laringe, porque tem nomes muito complicados. Então, é mais fácil assim. Então, se a gente abaixa esses músculos, ó, eu levanto o palato, logo eu abaixo a laringe. Uma outra maneira é o dorso da língua. Quando a gente abaixa o dorso da língua, quer dizer, as costas da língua, que está a ponta e as costas. Quando a gente abaixa as costas da língua, é como se a gente tomasse um susto, ó. O nosso palato levanta também, inicialmente. O nosso palato levanta. Então, toda vez que eu levanto o palato, minha laringe desce. É um movimento reflexivo do corpo, ok? Próximo ponto, brilho. Para a gente conseguir brilho na voz, a gente precisa colocar o som na máscara. A máscara é formada por maçãs do rosto, nariz e dentes, certo? Esse mecanismo, né? Existem técnicas que são baseadas nesse mecanismo, como por exemplo o belting, que é uma técnica que traz um som mais brilhante e mais claro, que é uma técnica usada por todas essas divas pop. Então, para eu conseguir brilho, eu tenho que trazer o som para a máscara. Então, por exemplo, certo? E não isso me exige mais do meu corpo. Então não preciso disso, tá? O brilho, ele vai facilitar eu vou cansar menos, vou ter um volume maior e além do mais ele ainda vai facilitar na hora na emissão. Então,
Só que tem que ter um contraponto para não ficar uma voz extremamente anasalada, entendeu? Por isso que o resumo do que a gente vai estudar é espaço mais brilho, certo? Então, o brilho, tem gente que usa muito brilho, por exemplo, no teatro musical as pessoas usam let it go, can't hold it back anymore. Só que isso é um saco, né, de ouvir. Então, a gente bota um espacinho. Let it go, can't hold it back anymore. Certo? A gente bota esse espacinho que é para poder dar um contraponto. Inclusive, para o som sair melhor. Tem muita gente que acha que tem que botar só a voz na máscara. E na verdade não, é uma junção de coisas. É brilho e espaço. Para o som sair lindo. Certo? Então, a gente vai ter exercício para colocar a voz na máscara. Então temos espaço, brilho e aí chega a voz de cabeça e voz de peito. Voz de peito vibra aqui, voz de cabeça vibra aqui. Só que existe uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente diz. Nós precisamos cantar com mais voz de cabeça do que voz de peito, Carol. Isso quer dizer que quando nós formos cantar, nem que sejam notas graves ou no registro da nossa voz de peito, eu tenho que ter só 30% de voz de peito e o resto voz de cabeça, 70% de voz de cabeça. Então, é como se fosse um som mais leve, um som mais melódico, inclusive, não tão pesado. Então, por exemplo, deixa eu ver uma música. E aí, Carol, me diz o que é que eu faço? Sua música, certo? Em vez de você cantar e aí, Carol, me diz o que é que eu faço? Tem muito peso, certo? Então o que você vai fazer? Perdão, caiu. O que você vai fazer? Você vai trazer a leveza da voz de cabeça. Perdão, caiu. Então o que você vai fazer? Você vai trazer a leveza da voz de cabeça para a voz de peito. Então, por exemplo, Lé, e não Lé, certo? Lé, tem que ter espaço. Lé, Lé, Lé. E aí, Carol, me diz o que é que eu faço? Certo? Então o som fica mais leve e mais melódico, sem tanto peso e com um volume ainda maior. Certo? Então, basicamente o que a gente vai trabalhar nos exercícios é isso. Espaço, brilho, voz de cabeça, trazendo a voz de cabeça para a voz de peito, para poder dar uma leveza no som e você não cansar. Porque quanto mais a voz de peito é pesada, mais rápido você cansa. Cansa no meio do show. Certo? Como você mesmo falou. Então a gente precisa dar uma leveza maior para a tua voz de peito. Certo? Você vai ganhar agilidade, você vai ganhar mais brilho, você vai ganhar mais potência, você vai ganhar mais tudo, trazendo a voz de cabeça para a voz de peito. Certo? Então, só uma coisa. A gente vai trabalhar coisas líricas. Sim, por quê? Vou te explicar, calma. Não estou dizendo que você vai virar uma cantora lírica, não tem nada a ver. O que eu fiz aqui? Abri espaço, eu levantei meu palato primeiro. Depois, eu usei a voz de cabeça, pura, sem voz de peito. Então, eu vou fortificando essa área e isso vai me dando leveza na minha voz. Entende? Então, por exemplo... Aí eu vou pegar o espaço que eu cantei na voz de cabeça e vou trazer para a voz de peito. E não só isso, a leveza vou trazer para a voz de peito e o brilho.
Certo? E isso está presente em toda a música pop atual. Por exemplo, If you wanna fake it, should have said it before. Try to hide, fake it, can't pretend anymore, yeah. Certo? Então isso tudo é um exercício grande de voz de cabeça. Se você for olhar, a Ariana Grande, quando vai falar com as pessoas, ela fala, let's go! Ela já fala com a voz no lugar, que é um mix de voz de cabeça e voz de peito. Então quando você for falar com a galera no show, pensa nisso. E vamos lá! O quê? Quero ouvir! Uau! Certo? A gente vai colocar a tua voz no lugar, você vai entender bem. Tá bom? Pra começar é isso. Muita coisa, né? Vamos ver o que você assimila daí. E é isso. Beijo. Vou te mandar os exercícios no próximo.